Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Nos é dada a oportunidade bendita de mais uma vez lermos e buscarmos interpretar de alguma forma o Evangelho de luz que ele nos legou, que a doutrina espírita, através de Kardec, interpretou à luz da razão, do discernimento, de maneira que a cada página lida é um conhecimento novo que adquirimos, é um despertamento novo que nos toma o ser, e somos sempre gratos a Deus por nos dar a oportunidade bendita do conhecimento, porque o conhecimento é a maior bênção que o Espiritismo pode fazer na nossa vida, a maior de todas, maior do que as curas, maior do que as águas, do que os passes, enfim, do que tudo. Porque tudo isso exatamente vem porque somos primitivos, atrasados e precisamos desses beneplácitos da benfeitoria espiritual. O que nós precisamos de verdade é sermos autossuficientes. E seremos autossuficientes quando nos libertarmos, quando conhecermos a verdade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é o conhecimento dessa verdade que a gente busca cada vez que lemos o Evangelho. A cada dia que consultamos o Evangelho, nós estamos em busca dessa verdade da qual Jesus se referiu. Nós já falamos aqui várias vezes que Jesus, esse ser extraordinário, que nós não podemos definir com profundidade, porque nos falta palavras, ele foi tudo menos um simples líder religioso. E já falamos aqui outras vezes, só para dar uma sequência didática, vou dizer por quê. Porque as religiões são tribais, as religiões elas são setorizadas, as religiões elas criam grupos. E Jesus ele não veio para um grupo, embora tenha nascido no seio daquele povo judeu, mas nem por eles ele foi tão bem recebido, na verdade ele foi maltratado e já sabia que seria assim. Jesus ele tinha que vir em algum ponto da terra, ele veio ali, mas ele não veio para ser cultuado, para ser reverenciado, para ser admitido apenas por aquele grupo, por aquele segmento. Senão ele seria apenas mais um desses deuses tribais, locais, que só atende à expectativa de um determinado povo, quando na verdade ele foi o grande farol da humanidade. Quando nós pensamos em Jesus, nós temos que pensar no bem. E o bem não tem ideologia, o bem não tem cor, o bem não tem pensamento. O bem não tem igrejas, e nem pode ter. Porque quando as pessoas se propõem a fazer o bem, elas têm que se desvencilhar de qualquer credo religioso. Tanto porque senão ele já ficaria limitado a ajudar ali apenas entre aqueles que congregam, que pensam como ele. Um exemplo que eu posso citar aqui, sem medo de errar, é a Organização Médicos Sem Fronteira, que eu não sei se todo mundo conhece. Eu sou colaborador do Médicos Sem Fronteira. E todos podem ser colaborador. Podem, eu digo assim, porque a partir de qualquer valor simbólico, você já está ajudando. E depois, mais do que pode, até deveríamos ajudar. Porque ali você vê, de fato, o amor do Cristo, sem o rótulo do Cristo, o que é melhor. Quando o Cristo se revela sem o nome do Cristo, creio que ele fica mais honrado. Porque o Cristo não é aquele ser vaidoso, como muitos religiosos pensam, que precisa a todo tempo citar o nome dele. Aí seria como uma pessoa aqui encarnada, que faz o bem só para ser notado, que é bom só porque as pessoas comentam: olha, veja como ele é bom. Às vezes nós reduzimos Jesus a menos do que um bom homem aqui da terra, e isso é um absurdo. É falta de nós estarmos pensando e refletindo a respeito. Então o Médicos Sem Fronteiras é um exemplo, é uma instituição que eu até apresento para quem não conhece. Entra na internet, procure Médicos Sem Fronteira, você vai ver as pessoas que ajudam apenas porque querem ajudar, médicos beneméritos, médicos que realmente conhecem a dimensão da medicina na sua plenitude e que estão em todos os lugares onde há necessidade. E a cada dia que passa, sobretudo em épocas como a que estamos vivendo, surge a necessidade. Agora no Haiti, por exemplo, eles vão ter muito trabalho depois que aquele furacão Matthew passou por lá. E por questões kármicas, a gente sabe, só pode ser isso, questão não dá para entender. O furacão arrebenta com o Haiti e poupa os Estados Unidos. Quer dizer, quem podia às vezes se recuperar é poupado. E quem já não tem nada, que está na miséria, foi o mais atingido. E certeza, ali vai entrar o Médicos Sem Fronteiras para ajudar aquele povo. Como ajudou na crise do ebola, como ajuda na crise aí desses vírus todos que acometem, sobretudo, os países mais pobres e mais atrasados. Mas a questão que se fala hoje não é sobre isso, apenas para mostrar que Jesus foi um grande mentor da humanidade, e não um líder religioso comum, como muitos possam imaginar. E nessa condição, Jesus, certa vez, dentre muitas frases emblemáticas, ele também disse: há muitas moradas na casa do meu pai, que é exatamente o capítulo 3 do Evangelho, que foi lido aqui hoje, o título é esse:
há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus falou isso. E complementou dizendo que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Certamente, meus irmãos, que quem falou isso não foi um líder religioso. Quem falou isso foi o maior dos cientistas que a humanidade conheceu. Ele falou isso com os olhos voltados para o universo. Só que ele falou isso numa época em que as pessoas não conheciam sequer a Terra. A Terra não era toda conhecida naquela época. Há 2016 anos atrás, a Terra conhecida era praticamente aquela região ali onde Jesus nasceu, parte da África, parte da Ásia, parte do que hoje é Europa, mas não toda ela, nada da Oceania, nada do Novo Mundo, da América. Então, sequer a Terra era conhecida. Era ainda um período de atraso muito grande. E um homem da estatura intelectual, de ciência como Jesus, ele tinha que trazer uma mensagem verdadeira, mas adequada ao nível de compreensão daquelas pessoas. Isso às vezes é difícil. O sábio ensinar aquele que não sabe nada. Mas na verdade o sábio faz isso. Porque o sábio, ele não fica supervalorizando o seu conhecimento e nem criando palavras que dificultam a compreensão do que ele fala, só para parecer mais elegante, mais chique, mais difícil de compreender, como se isso valorizasse. Tem pessoas que às vezes fazem isso, falam, mas se apertar ali não tem nada, não tem conteúdo. Jesus era o contrário, tudo que ele falava era muito compacto, muito denso. Quando é que você aperta ali onde Jesus falou, ali não tem espaço, o dedo não afunda, entendeu? Não é um balão de ensaio, são verdades mesmo. Mas Jesus precisava falar de uma verdade tão profunda para um povo muito atrasado. Então Jesus pode observar que ele muitas vezes usava de alguma pedagogia como um professor primário usa para ensinar alunos. Menos até do que professor primário. Professor lá de como é que chama lá onde estuda as criancinhas lá? De CEMEI, né? CEMEI. Para ensinar criança mesmo. É pegar na mão. Aí ele vem e fala assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele podia até ter falado, há muitas moradas na casa do papai, tem muitas tias, vai para usar a expressão das crianças hoje, né? Mas a ideia era essa. Eu precisava falar, eu digo ele, precisava falar de uma coisa muito profunda, mas como? Um povo ignorante. Aí fala assim, na casa do pai tem muitas moradas. Aí dá para entender. Casa do pai, é claro que as pessoas daquela época foram levadas assim, porque quando alguém fala alguma coisa para nós, pelo menos comigo é assim, eu creio que seja com todos, quando alguém conta uma história para a gente começa a imaginar como seria aquilo. A gente começa a mentalizar aquele lugar, aquela descrição que está sendo feita. Eu já pensei, quando era criança, em aula de moral cristã, que a tia Nizinha repetia essas frases da Bíblia. Eu comecei a conhecer a Bíblia através dela, né? Conheci muitas passagens através dela, sem até conferir, mas eu confiava tanto no que ela falava que eu repetia. Depois de mais adulto, eu passei a conferir e vi que aquelas frases dela realmente eram frases tiradas do Novo Testamento. E uma delas era essa, há muitas moradas na casa do meu pai. Aí eu ficava como criança, né, imaginando uma casa muito grande, cheia de quartos, cheia de departamentos, que era a casa de Deus, e ali mais ou menos dividido. E cumprindo o que Jesus falava, cada um ia para um lugar desse. Ou quando muito, uma vila com muitas casas. Seria a casa do Pai e suas muitas moradas. E creio que não foi só eu. Muitos de nós, ou a maioria de nós, e principalmente no primeiro momento que a humanidade ouviu essa expressão, eles materializaram e reduziram para a terra esse conceito de muitas moradas. Mas, meus irmãos, quem falava isso era um espírito de ciência, mas que não podia jamais revelar a sua ciência, porque a ciência da qual o Cristo é o portador, se ele expressasse essa verdade, mostrasse essa verdade para aquela humanidade, é uma luz que cegaria e não iluminaria. Era tão profundo, é tão profundo que não está pronto para ouvir, para entender. Então ele só deixou no ar. Muita coisa Jesus deixou no ar. E como ele falou que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria no tempo oportuno o Consolador prometido, e que nós queremos ser o Espiritismo por tudo que ele nos apresenta, de verdade, de inovação, então o Espiritismo veio bem depois, né, para 1800 anos depois, para dar uma dimensão mais científica para essa frase de Jesus, por exemplo. Mas aí, você consultando o Livro dos Espíritos, e eu conclamo aí a todos para que chegando em casa leiam também o Livro dos Espíritos, leiam o capítulo 3 do Evangelho, que a gente está comentando, para ver se o que a gente falou tem fundamento ou não, e confiram também, por acaso é o capítulo 3 também do Livro dos Espíritos, né? É capítulo 3 do Evangelho,
que nós estamos lendo hoje, e o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que tem ali apenas 3 questões nesse capítulo 3, nessa parte que eu vou dizer, que é pluralidade dos mundos. É a partir da questão 55. Aqui Kardec vai perguntar para os espíritos alguma coisa sobre o universo, sobre os mundos. A primeira pergunta que ele faz é bem simplória, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Kardec perguntou para os espíritos. Todos os mundos, né? Planetas, astros que estão no universo são habitados? Os espíritos falaram que sim, e que o homem da Terra está longe de ser, como creu primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. E aí Kardec pergunta, a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E eles respondem não, eles não se assemelham de modo algum. E Kardec vai seguindo e perguntando, quer dizer, começa a descortinar para nós aquilo que Jesus falou, na casa do Pai há muitas moradas. E Kardec começa a perguntar para os espíritos quais seriam essas moradas. E os espíritos começam a responder que as moradas são os mundos que existem no universo. Mas tem uma pergunta aqui que mostra assim, o quanto que a ciência já tinha progredido entre Jesus e Kardec. O quanto que Kardec pôde perguntar assim de forma mais objetiva para os espíritos a respeito do universo. Mas aí Kardec fez uma pergunta assim para os espíritos, que eles só não acharam graça porque não era o caso, mas para mostrar o quanto que a gente ainda estava atrasado. Olha como Kardec pergunta, questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz? Olha só a pergunta de Kardec. E de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? E aí os espíritos responderam, crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito mais importante que sobre a Terra? E param por aqui. Olha o quanto que eles teriam que responder para Kardec. Mas nós estamos falando aqui de 1800 e alguma coisa. 1857 foi quando Kardec apresentou para a humanidade o primeiro livro espírita, esse aqui. Até então não existia no mundo a palavra espiritismo. Ele foi apresentado ao mundo com esse livro, em 1857. Então a ciência ainda estava muito atrasada. O universo que nós conhecemos hoje era desconhecido ainda da ciência acadêmica. E Kardec, por mais que fosse um homem muito intelectualizado para a época dele, ele contava com os conhecimentos que ele tinha aqui da própria Terra. E aí eu lembro de Nicodemos, quando visita Jesus e fala, mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino de Deus? Aí Jesus fala sobre nascer de novo. Ele fala, mas acaso eu vou ter que me tornar criança e voltar para o ventre de minha mãe? Não foi isso que Nicodemos respondeu para Jesus? Aí Jesus achou graça, né? Riu, né? Internamente. Aí só assim, mas vem cá, você não está entendendo o que eu estou falando? Não, você é mestre em Israel. Você é mestre, e não está entendendo? E Jesus encerra por aí. Ele não vai além. Por que Jesus não foi além com Nicodemos e contou tudo sobre a reencarnação? Segundo Humberto de Campos nos ensina, porque a humanidade não poderia entender absolutamente nada. Não ia adiantar nada, aquele conhecimento naquela hora era inútil. Então Jesus só deu assim um estalar de dedo e deixou. Deixa que o tempo revela o resto. Do mesmo jeito, 1800 anos depois, os espíritos vieram com Kardec. Quando Kardec, assim, de forma bem simplória, pergunta, acaso os mundos mais distantes do Sol não estarão privados da sua luz e do seu calor? Quer dizer, eles não têm acesso à luz e ao calor? Quando Kardec perguntou isso, o que Kardec estava na cabeça dele? O Sol é a estrela maior que pode servir à humanidade. Porque era a mais conhecida, talvez a única. Kardec, naquele momento, reduziu a pergunta assim, ao universo, ali o Sol e a Terra. Os espíritos poderiam dar uma aula, nesse momento, sobre astronomia para Kardec, e mostrar o universo como ele é. Lá em 1800, porque a espiritualidade superior já conhece isso, não é de hoje. Mas agora eu pergunto aos irmãos, por quê que os espíritos não fizeram um tratado de astronomia através de Kardec e entregaram pronto para a humanidade? Por que não fizeram isso? Porque isso não está na ordem natural das coisas. Porque não é assim que a coisa funciona. O homem pesquisa, avança, não inventa nada, mas descobre as leis da natureza pelo seu esforço pessoal.
E é isso que a gente aprende com o Espiritismo. Quando muito o homem de ciência, ele é inspirado pela espiritualidade superior para as grandes descobertas. Mas é ele que tem que transpirar e descobrir. Não pode vir pronto. Não vem pronto. É preciso que o homem progrida pelo seu próprio valor. Se não fosse assim, Deus nos tornaria perfeitos agora por um passe de mágica. E por que isso não acontece? Porque não é assim, na ordem natural das coisas. Então os Espíritos responderam assim, mas você pensa que só tem o Sol? Mas aí não falou quais outros tem, não. Então veja o progresso que foi do Cristo para Kardec. E de Kardec para agora, muito mais progresso. Se Kardec fosse hoje, na proporção, né? Na proporção da ciência que ele tinha nos anos 1800, se ele fosse um homem de hoje, com a mesma proporção de conhecimento que ele tinha, com o que é disponível de informação, posso afirmar, ele não faria essa pergunta para os espíritos. Porque ele saberia que o Sol, muito embora seja uma estrela extremamente importante no nosso sistema solar, eu não vou nem dizer na nossa galáxia, no nosso sistema solar, mas ele é apenas mais uma estrela. Mas isso Kardec não sabia. Vejam que o progresso que o Cristo sinalizou quando contou para crianças, menininhos, menininhas, na casa do Papai do Céu há muitas moradas, e a cada um será dado de acordo com as suas obras. Entenderam, menininhos? Jesus falou isso. Não tinha o que falar mais do que isso. Kardec já falou bem mais, mas não falou tudo. Hoje a ciência sabe que há uma estrela chamada Canis Majoris, VY Canis Majoris, que ela é 2.000 vezes maior do que o Sol. E o Sol é 100 vezes maior do que a Terra. E ela é 2.000 vezes maior do que o Sol. Para ter uma ideia do tamanho dessa estrela, um avião de carreira hoje, que voa a 880 km por hora, levaria 1.100 anos para dar uma volta completa nessa estrela. Então vejam, isso nós sabemos hoje. Nós sabemos hoje, né, meus irmãos? Assim, se não sabemos, a gente vai aprendendo, que a gente vai vendo, vai pesquisando. Todo mundo hoje pode pesquisar o que quiser, tem a internet aí com tanta informação. Nunca houve tanta informação. Se a gente não aprende hoje é porque simplesmente a gente não quer. Eu falo isso muito com meus alunos na faculdade também. Na minha época de faculdade era difícil fazer uma pesquisa. Livro era raro, né? Difícil, caro, difícil. Tinha livro raro, não era traduzido, era só em outras línguas. Para fazer um mestrado, um doutorado, você tinha que saber outros idiomas. Senão você nem tinha acesso. Primeiro que você não achava o livro. Aí quando achava, ele estava em alemão e não tinha tradução. Você tinha que se virar. Então hoje não, hoje está tudo pronto. Aí a gente só não aprende porque não quer. E nessa busca para falar sobre um tema desse, a gente vai buscando. E as informações elas estão disponíveis para todos nós. Para a gente entender que aquela pequena frase de Jesus é uma frase muito grande. Ele reduziu demais para se fazer compreender. Então hoje, meus irmãos, a nossa galáxia, tem algo em torno de 100 bilhões de planetas, a Via Láctea. Entre 100 a 300 bilhões de estrelas, só na Via Láctea. E o universo tem algo em torno de 200 bilhões de galáxias iguais à nossa. Iguais, eu digo assim, semelhantes. O universo, o raio do universo, é 46 bilhões de anos-luz, que é a distância do centro do universo até uma de suas extremidades. O universo conhecido, fora o que não se conhece. E que certamente, sobretudo para nós espíritas, a gente sabe muito bem que o universo invisível, em outra dimensão, é muito maior do que a gente pode ver. Esse que a ciência pode ver e medir, tem essa distância. O raio é a distância do centro até a extremidade, como o raio da roda, né? Não tem a roda do carro, o raio é do centro até a extremidade da roda. Não é nem o diâmetro, não, é o raio. Tem 46 bilhões de anos-luz. A luz viaja a 300 milhões de quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. A essa velocidade, você faz a conta, não tem calculadora que caiba. Essa, meus irmãos, é a casa do Pai que Jesus falou há 2016 anos atrás. Agora, imagina Jesus falando disso para aquele povo. Eles já achavam que ele era louco. Não é? Não entendiam nada do que ele falava. Se ele fosse falar disso, pioraria bastante, né? Ele, sabedor disso, ele só lançou as bases da verdade. Agora, o bacana na mensagem de Jesus é que, na sua grandeza, sem omitir a verdade, ele apenas conformou a verdade ao grau de compreensão das pessoas que estavam ouvindo ele.
Eu não preciso mentir para me fazer compreender. Essa foi uma mensagem de Jesus. Ele falou o que era. Ele mentiu quando disse que na casa do Pai há muitas moradas? De jeito nenhum. Só que ele falou de forma bem simples. Ele só deu um flash, menos até do que um flash, eu estou sendo muito aqui com esse flash, um pequeno sinal de tudo o que aquilo significava. O Espiritismo completou com Kardec o que pôde completar, mas não falou tudo. E a ciência hoje só vem confirmando tudo isso. Que, de fato, o universo, para a nossa compreensão, né, ele é até infinito. Dizem que ele é finito, mas não dá nem para entender isso, como é que uma coisa tem fim. Até porque se ele tiver fim, o que tem depois dele? Então vamos parar por aqui que a gente começa a fritar muito a cabeça, né? Na nossa condição, a casa do Pai, que é o universo, é infinito. E onde entra o Espiritismo em tudo isso? Entra para nos mostrar que tudo é evolução. E que como os Espíritos também, não mentindo para Kardec, mas só dizendo aquilo que poderia ser dito, disseram que todos os mundos que se movem no espaço são habitados. Todos os mundos. Só na nossa galáxia são mais de 100 bilhões de planetas. E 300 bilhões de estrelas. E segundo os espíritos, tudo isso tem vida, de uma forma ou de outra. Só que os corpos não são iguais em todos os mundos também. Hoje, por acaso, eu estava olhando na UOL, está lá uma chamada na página principal, mostrando alguns animais que foram encontrados no Pacífico, na região do Havaí, que vivem a grandes profundidades no mar, e que eles têm uma aparência assim de extraterrestre. Quem já viu aquele filme Alien, o Oitavo Passageiro, tem um animalzinho lá que é a cara dele. Está até exatamente assim a chamada, animais ou aliens? E aí vem, se você está achando que é um alien, um ser alienígena, não, é um peixe, é um ser vivo das profundezas do oceano. Nós estamos em 2016 de uma era conhecida, contada a partir do Cristo. Nós não sabemos quantas eras já houveram, quantos cataclismas houveram na Terra, revoluções, transformações, Atlântida, sabe, sei lá o que mais, mas só desse período para cá, agora que descobriram esses animais. Não precisou nem sair no universo para descobrir novas moradas na casa do Pai. Acharam aqui, no oceano. Então tem muita coisa para descobrir ainda dentro da Terra, dentro dos oceanos, para depois a gente sair, isso é só um mundo, né? E olhar o universo. E onde entra o Espiritismo nisso, meus irmãos? Onde entra o ensinamento espírita em tudo isso? Em tudo. Porque o Espiritismo só consegue aceitar isso porque é ciência. Uma outra religião não aceita isso, sabíamos disso? Sabe por quê? Porque o Espiritismo não é criacionista, é evolucionista. A gente acredita na evolução. Essa evolução que Emmanuel nos ensinou, que a pedra vira mineral, que a pedra vira vegetal, que o vegetal vira animal, que o animal vira homem, e o homem vira um ser divino, um ser puro, sempre em evolução. E isso cabe dentro do universo. A lição exatamente do Evangelho hoje é mundos superiores e mundos inferiores. Mostrando, Kardec traz aqui um resumo, isso aqui é escrito por Kardec, esse texto, o item 8 do capítulo 3 do Evangelho, que foi lido aqui agora há pouco, foi lido só uma parte, não foi lido tudo. Chegando em casa, leiam todo o item 8 do capítulo 3, que no final traz assim, resumo do ensino dos Espíritos. Ou seja, Kardec fez um resumão. E ele vai mostrando que em cada mundo existe uma característica própria de acordo com a evolução dos habitantes daquele mundo. E ele fala mais, que o mundo ele evolui tanto nos seres que vivem nele, quanto geologicamente. O próprio mundo evolui. Esquece a humanidade, os seres que vivem no mundo, vegetal ou animal, o mundo, geologicamente falando. O mundo também, segundo está nesse resumo de Kardec, também evolui. E a gente percebe isso, né? A Terra está em constante convulsão. Tivemos agora um furacão, aí você tem um terremoto. É a Terra se ajustando. É a Terra também evoluindo, porque ela vai cumprir um ciclo, desde o dia que a Terra foi formada, até o dia que ela vai deixar de existir, daqui a bilhões de anos, não é por agora, ninguém preocupa não, que não é por agora não, a Terra vai deixar de existir daqui a alguns bilhões de anos, tudo que é matéria, deixa de existir um dia, não tem matéria eterna, eterno é só o Espírito, toda a matéria, por mais grandiosa que seja, ela é transitória, e os seres que vivem nos planetas, é onde Kardec pergunta,
E os espíritos responderam que todo mundo é habitado. Você pensar que é só uma habitação igual a nossa, da nossa Constituição, não. Tem muito que está na fase primitiva. A Terra já foi habitada um dia por ser microscópico, exclusivamente. Né? Por seres que não eram identificados com a nossa aparência, mas eram seres vivos. E a evolução fez chegar até onde nós estamos aqui. E sabe-se lá até onde nós iremos. E assim é no universo. Então há mundos primitivos, geologicamente falando, há mundos primitivos porque os seres humanos, ou os seres vivos que ali vivem, também são primitivos. Mas o fato é que a gente está evoluindo e passando de estágio. Fica às vezes até difícil entender assim, por que a humanidade aumenta tanto assim, né? Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas. Se a gente parar para pensar que reencarnação só reencarna a gente daqui para aqui mesmo, essa conta não fecha. Porque Emmanuel já afirmou, Márcia, que há na Terra, acho que em torno de 7 desencarnados para cada encarnado. Se eu não estou enganado, acho que esse é o número que ele coloca. Mas essa conta é muito pouca. Se fosse fazer essa conta e não aceitar que os mundos passam de um para outro, seres em migrações sucessivas de mundo para outro, e aí quando você vê que só na Via Láctea tem mais de 100 bilhões de planetas, aí começa a fazer sentido que a nossa evolução não se faz num planeta só. Se fosse assim, não tinha como ter 7 bilhões de pessoas, se a gente só... É a mesma turminha que desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, então nunca aumentava a população da Terra. Não é? A população da Terra seria sempre a mesma. E ela aumenta. Por quê? Porque não é só daqui que vêm os espíritos. Porque a casa do Pai não é só a Terra. Que a casa do Pai não é nem só a nossa galáxia. Que iguais à nossa galáxia tem 300 bilhões no universo conhecido. Então vejam como a obra de Deus é grandiosa. E muitas pessoas imaginando que Deus tivesse feito a Terra para que só ela, a Terra, recebesse a vida. Para que o resto fosse enfeite, fosse moldura para os nossos olhos. Aí seria muita coisa, né? Algo assim impensável, realmente, meus irmãos. Deus, na sua grandeza, não cria nada sem um fim útil, sem uma necessidade, sem um propósito, sobretudo um propósito de evolução. Então a nossa ignorância, o nosso egocentrismo, a nossa miopia intelectual, espiritual, faz a gente acreditar nisso. Faz a gente ter dificuldade de acreditar, de entender a grandiosidade. Isso, naquela época, Jesus não teve, né, a ousadia de abrir toda a informação, porque sabia que não resolveria nada. Lançou uma fagulha. Kardec completou, com base na ciência disponível. Hoje, depois de Kardec, já veio Einstein, que relativizou tudo. Nós tivemos a época da física quântica, que está transformando tudo, e muita coisa vem pela frente. E, no final de tudo isso, sabe quem está? Deus. Porque Deus é exatamente tudo isso. Essa beleza de criação. Essa grandiosidade que cria de forma extraordinária, espetacular, com muita beleza, com muita multiplicidade de espécies. A gente pega só orquídea, tem milhares de orquídeas, tonalidades de cores, tipos de solo, tipos de seres vivos, de tecidos, de cabelo, de óleos, de estrutura física, de genética, enfim, é coisa demais. Tudo isso é o universo, é a casa do Pai. E nós estamos viajando temporariamente, ocupando um corpo, olha aqui, olha o meu, olha o de vocês aí, que nos foi dado por empréstimo de Deus, para nós fazermos esse trajeto evolucionista. No momento, a casa do Pai, que nos foi dada, é o corpo. Essa é a nossa primeira morada aqui nesse mundo, não é? E o que é que nós temos feito do nosso corpo? Que tipo de governo estamos adotando para governar esse corpo, universo? Porque o corpo também é um universo. Se parar para pensar nisso, uma palestra só sobre o corpo. Aí eu chamaria aqui o doutor Ailton, que é médico, que poderia falar com muito mais propriedade. Mas o corpo é um universo, um micro-universo. Bacana demais isso, né? Eu sou apaixonado por esse tema. Porque quando eu falo sobre isso, eu consigo ter uma noção de quem eu sou. É até meio desanimador, né? Porque a gente é muito assim, insignificante. Mas ao mesmo tempo não. É só para baixar um pouco a nossa bola. Se a gente deixar de existir hoje, não faz falta nenhuma para o mundo. Mas ao mesmo tempo, nós somos importantes. Porque nós somos uma engrenagem de um sistema complexo chamado vida. A gente faz parte desse complexo.
E a nossa ação é importante para que isso dê certo também. A gente tem a capacidade de melhorar esse sistema ou de piorar. De acordo com a minha vida, o meu pensamento, a minha forma as minhas atitudes, a minha forma de encarar a vida, tudo depende um pouco de mim também. Mas é bom ver esse macro, para a gente não ficar se achando tanto, né? Tudo na vida é muito importante, mas nada, né, é tão importante ao ponto de nós não refletirmos sobre a nossa verdadeira identidade. Quem de fato somos? Por que estamos aqui? Qual o nosso propósito diante da vida? São muitas as perguntas, certamente muitas as respostas também, e cada um tem uma perspectiva a respeito disso. Como o tema é empolgante e poderia consumir horas e horas, mas em respeito ao tempo que nos escraviza ainda, né, que nós somos escravos ainda do tempo, a gente não se libertou do tempo. E esse tempo diz, pare, e eu paro por aqui, pedindo a Jesus que nos ampare e nos proteja hoje e sempre.